Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um desafio que a gente está realizando, né? O desafio da virada, onde a gente vai trabalhar um pouco o fechamento desse ano, que a gente está finalizando aí de 2024, e o início do ano de 2025. Nós vamos trabalhar aí por 21 dias em vários temas, várias reflexões. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer algumas perguntas aí para vocês refletirem. Por isso, prepara o caderninho para vocês estarem anotando aí os insights que vocês forem tendo, tá bom? Então, aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas e vamos começar. Deixa eu só tirar aqui as cores. Então, dos vários temas que a gente vai trabalhar, esse primeiro tema é o tema da aceitação. É um tema que na psicologia ele é um conceito central, ele vai aparecer em diversas abordagens terapêuticas, né? A gente vê ele muito presente na terapia da aceitação e compromisso, que vocês podem ver que tem até um nome, terapia de aceitação, e a terapia cognitivo-comportamental, que é a tradicional. A gente vê na DBT também, que fala sobre aceitação radical da realidade, e ela tem implicações muito importantes para o bem-estar emocional e o manejo de situações difíceis. Então, por que eu quero trabalhar esse conceito? Ele vai ajudar muito vocês no bem-estar emocional e para lidar com as situações da vida de vocês. Então, para a gente começar, não vai ser só hoje que eu vou falar sobre esse tema, né? Mas vamos começar a desenvolver. Primeiro, o que é aceitação? Amanhã a gente vai falar o que não é aceitação. Mas aceitação é reconhecer a realidade como ela é. Então, às vezes a gente olha para a vida e a gente fala assim, nossa, eu queria que o passado fosse diferente, eu queria que o presente fosse diferente, eu queria que as outras pessoas fossem diferentes, eu queria que eu fosse diferente. Aceitação a gente vai fazer o quê? Reconhecer a realidade como ela é. Então, é olhar para ela, né? Então, envolve observar os fatos de uma situação ou o estado interno, que é as nossas emoções, nossos pensamentos, sem fazer essas três coisas, ó. Eu quero que vocês guardem bem essa informação aqui. Sem a gente negar, evitar ou lutar contra eles. Toda vez que a gente nega, a gente querer não ver. Isso é o contrário de aceitação. Então, eu nego, ou eu evito, não quero entrar em contato com isso, ou eu luto, eu vou para cima daquela situação, tá? É um não reconhecimento defensivo do presente, né? Então, a gente não ficar na defensiva contra o presente. Porque já imagina, às vezes a gente já tem um sofrimento para enfrentar ali no nosso presente e a gente fica na defensiva, tenso, né? Negando, evitando, lutando, só vai dificultar as coisas e trazer mais sofrimento. A segunda coisa que a aceitação é a gente acolher as nossas emoções e pensamentos que são desconfortáveis. Muitas vezes a gente tem não só emoções que são positivas, não só pensamentos que são positivos e nem confortáveis, né? Nós vamos ter também emoções e pensamentos que são desconfortáveis. E lembrando que não significa que eu vou gostar ou aprovar. Então, às vezes a gente pensa, aceitar, Sebastião, é gostar? Não. A gente às vezes não vai estar gostando, mas a gente vai acolher, né? Faz parte da vida. E a gente não vai estar provando também esses estados, né? Mas permitir que eles existam, sem a gente julgar em excesso, tá? O julgamento ele sempre vai existir, mas o excesso que pode trazer prejuízo. Ou uma tentativa de supressão, que seria como se fizesse assim, não, eu quero suprimir, ou como diz aí muito comumente na psicologia, reprimir, né? Outro aspecto da aceitação é a gente desenvolver uma flexibilidade psicológica. Esse termo aqui é maravilhoso, eu já trabalhei em alguns desafios aí com vocês, é um dos maiores segredos para a vida, é a gente ter essa capacidade de flexibilidade psicológica, que a aceitação implica em abrir espaço para as experiências internas, enquanto acolhemos comportamentos, escolhemos, né, comportamentos alinhados aos nossos valores. Então, olha que interessante.
As nossas experiências internas, às vezes, a gente não controla. Então, a gente vai fazer o quê? Abrir espaço para elas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente escolher aquilo que está no nosso controle, comportamentos que são alinhados com os nossos valores, para onde a gente quer levar a nossa vida, para onde a gente vê que faz sentido. Vamos desvendar aqui o próximo, né? A aceitação também é estar no momento presente, ou seja, aceitação conecta-se com a atenção plena. Eu estou com a atenção presente, plena, aqui no momento presente, onde uma pessoa permanece atenta ao que está acontecendo, sem reagir de forma automática ou impulsiva. Muitas vezes a gente reage no automático, muitas vezes a gente reage de forma impulsiva. Aqui a gente vai buscar fazer o quê? Estar presente, observando o momento presente. Isso também é uma forma de aceitação. E por último, é um passo para mudança, porque paradoxalmente, aceitar pode ser o primeiro passo para transformar situações, porque reduz a resistência da clareza para agir. Isso aqui é tão interessante, depois se você puder, reflita, né, bastante sobre isso aqui, porque é muito interessante. Quando a gente aceita, ou seja, a gente apenas percebe a realidade como ela é, vai acontecer esses processos dentro de nós, vai facilitar a mudança, porque vai reduzir aquela resistência que a gente fica interna, que é uma energia que a gente pode usar para resolver os problemas, para colocar um foco naquilo que a gente quer, e aumenta a clareza para agir. Eu ajo com a maior clareza ali diante dos desafios que estão aparecendo. Então, agora pega o seu caderninho, né, para a gente fazer as perguntas aí para você responder. Então, primeira coisa sobre aceitação radical, aceitando o que foi e o que é, meditando nesse ano que a gente está finalizando e pensando no ano que virá. Queria que você pensasse, o que aconteceu este ano que foi difícil de aceitar? Tenta pensar aí. O que foi que esse ano aconteceu com você que foi difícil de aceitar? Na sua área pessoal, interpessoal, na sua área social, financeira, material, né? Tem várias áreas aí que você pode pensar. Segundo, o que eu estou tentando mudar, mas não posso controlar? Olha para você ver. Quando a gente tenta mudar uma coisa que a gente não pode controlar, o que vai acontecer? Só frustração. Depois a gente pode até falar, né? O que eu não controlo, Sebastião? Tem várias coisas na nossa vida que a gente não controla. E se a gente fica tentando mudar aquilo que a gente não controla, a gente só tem frustração, a gente só tem raiva, perda de energia desnecessária, tá bom? Então a gente tem que colocar o foco aonde? Onde a gente pode mudar. Como posso aceitar melhor os meus erros? Esse aqui é para aquelas pessoas que às vezes, né, fica se julgando, se condenando, se culpando, né? Eu fiz isso de errado, Sebastião, não tem jeito, né? Então você pode pensar, como eu posso aceitar melhor os meus erros? Aceitar, como vocês viram, não é concordar, não é que a gente está aprovando, né? É a gente perceber assim, eu errei, eu reconheço, eu percebo. E o que eu aprendo com isso, né? Quarto, quais situações do ano passado eu posso aceitar para me libertar? Então, tem situações desse ano que está passando que eu preciso, às vezes, aceitar para, em seguida, libertar. Porque se eu não aceito, eu não percebo, isso aconteceu, isso faz parte da minha história. Eu vou ficar presa a isso, não vou conseguir me libertar. Próxima pergunta que a gente vai abrir aqui, né? Estou apanhando um pouquinho, mas vamos lá. O que você aprendeu com os desafios enfrentados? Então, eu quero que você também aprenda, né? Assim como a gente falou lá de reconhecer os erros, ó. O que você aprendeu com os desafios enfrentados? Os desafios podem ter deixado aí ensinamentos valiosos, que pode te dar maturidade, crescimento. Bom, próxima pergunta. Como posso aceitar as minhas limitações sem me julgar ou condenar? Então, aceitar, como vocês viram, é a gente reconhecer, é a gente perceber. Então, eu olho para as minhas limitações, as minhas dificuldades,
mas sem julgar, sem condenar, aprendendo com elas e tendo essas minhas limitações como fonte de melhoria, de crescimento. Sétimo, o que eu preciso deixar ir para seguir em frente? Olha que interessante, né? Deixar ir tem a ver com aceitação. Porque às vezes a gente fica preso, né? E não aceita. O que é esse aceitar? Aceitar até deixar ir, ficar no passado, para poder seguir em frente com menos peso. 8. Como posso acolher as minhas conquistas, por menores que sejam? Essa aqui a gente vai colocar um olhar também, que isso também faz parte da aceitação, né? Aceitar também as coisas boas, que seria o quê? Olhar para as minhas conquistas, por menores que elas sejam nesse ano. Né? Então, como que eu posso acolher essas minhas conquistas? Próxima, nona, que aspectos do meu passado ainda pesam em mim? Olha que interessante essa pergunta, né? Essa aqui também é uma parte da aceitação. Quais são aspectos do meu passado que ainda pesam em mim, que ainda têm interferência no meu presente, no meu futuro? E por fim, qual parte da minha história eu gostaria de olhar com mais compaixão? Então, quando a gente fala de aceitar, a gente fala de olhar também com um olhar compassivo, que é um olhar de entendimento, aprendendo ali para aquela situação. E às vezes a gente olha para a nossa história e a gente não aceita, a gente nega, ou a gente luta, ou a gente evita, não é verdade? Então, que você possa olhar para essas partes aí da sua história com mais compaixão, entendendo que naquele momento foi o melhor que você poderia ter feito e agradecer os ensinamentos, as lições que você teve para construir um futuro melhor, tá bom? Então a gente encerra aqui hoje o primeiro dia e a gente vai continuando fazendo aí algumas reflexões nos próximos dias, tá bom? Um grande abraço, aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas. A gente se vê logo mais. Tchau, tchau.